Ele pode te levar de Dallas, Texas, até Sydney, Austrália. Ele pode te levar da cidade de Dubai até São Paulo. Ele pode voar de Boston a Joanesburgo, Paris a Jakarta e Seattle a Seul. E ele fará todos esses voos, cada um deles sem precisar pousar antes de chegar ao seu destino. O Airbus A380 é uma maravilha das viagens longas, praticamente sem rival nos céus. E com mais de 15 anos de carreira, ele continua sendo uma das aeronaves civis mais impressionantes que o mundo já viu. No episódio de hoje, vamos analisar o A380, do design avançado ao histórico de serviço, além dos desafios para manter seu status como o avião mais pesado do céu. A história do Airbus A380 não começa com o próprio A380. Ela começa com o Boeing 747, que, ao entrar em serviço em 1970, foi o primeiro jato jumbo moderno de fuselagem larga e longo alcance do mundo. O 747 foi um grande avanço na aviação civil, com sua velocidade de cruzeiro próxima à velocidade do som e seu potencial para transportar bem mais de 350 pessoas em voos contínuos mais longos do que era possível anteriormente. O 747 foi um enorme sucesso comercial, com mais de 1.500 aeronaves produzidas e ainda está em serviço mais de 50 anos após seu primeiro voo. O 747 deu à Boeing o monopólio das viagens aéreas de longa distância e alta capacidade, obrigando companhias aéreas a comprar esse modelo para oferecer tais voos. Apesar de popular, o avião tinha altos custos operacionais, e muitas companhias aéreas compravam o 747 com relutância. No fim dos anos 1980, empresas de design de aeronaves viram chance de desafiar o monopólio da Boeing, produzindo aviões de alta capacidade. A McDonnell Douglas ofereceu o MD-12, que acabou não tendo sucesso. A Lockheed estava trabalhando nos bastidores para construir seu próprio transporte subsônico de tamanho gigante. E lá na Europa, a Airbus também queria entrar nessa disputa. Em 1988, o engenheiro Jean Roeder recebeu autorização para investigar o necessário para construir um avião de ultra-alta capacidade. Ele e sua equipe da Airbus iniciaram secretamente esboços e estudos de viabilidade. 2 anos depois, no Farnborough Air Show, na Inglaterra, a Airbus anunciou que produziria uma aeronave concorrente ao 747 e que seus custos operacionais seriam 15% menores que os do Boeing 747-400. 4 equipes de design formadas por empresas parceiras da Airbus apresentaram suas tecnologias e, em 1992, algumas foram escolhidas para o projeto. A aeronave, sem nome, chamou a atenção da Boeing, pois ameaçava seu modelo de negócios. Boeing e Airbus chegaram a colaborar temporariamente no projeto entre 1993 e parte de 1994. Em junho daquele ano, a Airbus anunciou que sua parceria com a Boeing não continuaria. Eles decidiram seguir sozinhos com o projeto chamado A380. Isso não parecia ser uma grande perda para a Boeing. As próprias investigações deles sobre a chamada nova grande aeronave, um quadrijato planejado para ser o sucessor do 747, foram abandonadas pouco tempo depois devido às preocupações da Boeing de que o projeto não seria lucrativo o suficiente para cobrir seus próprios custos. Parece que a Airbus não tinha essas preocupações ou estava confiante para seguir mesmo com o risco. No final, ambas as empresas pareciam felizes em seguir caminhos separados. A Boeing conseguiu evitar uma possível ação antitruste nos Estados Unidos. E segundo a própria Airbus, seria difícil imaginar como poderíamos cooperar com a Boeing em uma aeronave de grande porte e estar em desacordo com eles em todo o resto. Alguns dos projetos iniciais para o A3XX eram, digamos, pouco convencionais. Um deles, conhecido como P500, teria envolvido o uso de uma chamada bolha dupla horizontal, na qual 2 versões modificadas da fuselagem existente do A340 da Airbus seriam unidas lateralmente e depois envolvidas em uma única fuselagem externa. Isso criaria um avião muito largo, com 3 corredores, cerca de 20% maior que o 747-400 e capacidade para 517 pessoas. O objetivo desse projeto era tentar usar a fuselagem larga para gerar um pouco de sustentação extra, um conceito que foi repetido com o mais recentemente proposto e excepcionalmente estranho Aurora D8. Apesar de não ter sido o caminho final da Airbus, foi a primeira de várias tentativas de criar a fuselagem ideal para o avião.
A capacidade de carga projetada significava que simplesmente alongar um avião já existente da Airbus prejudicaria muito sua aerodinâmica, e se a Airbus tentasse compensar isso com asas realmente gigantescas, teria muita dificuldade para encaixar o avião em qualquer aeroporto existente. Além do duplo bolha horizontal, foram avaliados um design circular, com deck superior apertado, e outro em formato de trevo, mais espaçoso, mas menos eficiente aerodinamicamente. No fim, a Airbus descartou esses três conceitos e adotou uma estrutura ovalada, parecida com uma casca de ovo, que ocupava só o espaço mínimo necessário sem restringir tanto a capacidade de voo. Isso fazia com que o avião tivesse 2 andares e 2 decks em toda sua extensão, não só em uma parte dianteira menor, como o 747. A Airbus designou 2 versões prováveis do avião, uma menor, que acomodaria cerca de 500 passageiros, e uma maior, para cerca de 600. Mas, em pouco tempo, esses projetos começariam a aumentar de tamanho e, consequentemente, também o número de assentos disponíveis. A Airbus evitou os chamados assentos de prisioneiro, que eram os do meio na fileira central de 5 lugares do 747. Eles preferiam um projeto para o deck principal com 4 assentos centrais e 3 em cada lado. Além de como organizar sua capacidade de transporte, o projeto A3XX tinha vários outros problemas a considerar. Uma aeronave tão grande precisaria distribuir seu peso por uma estrutura flexível como a fuselagem de um avião. As rodas também teriam que suportar mais de 1 milhão de libras de peso. Ela teria que ser capaz de navegar pelos aeroportos do mundo. Ela teria que ser mantida razoavelmente silenciosa. Se algo desse errado, a Airbus precisava ter protocolos para retirar as pessoas rapidamente. Para atender voos longos, a Airbus usou novos motores da Rolls-Royce e da General Electric Pratt e Whitney Engine Alliance, além de ampliar as asas para 8.500 pés quadrados e capacidade de 319,5 toneladas de combustível, alcançando 7.450 milhas náuticas. As asas usam compósitos de fibra de carbono e o cockpit, compartilhado com outros Airbus, facilita a qualificação dos tripulantes para pilotar aviões mais pesados. Eles conseguiram desenvolver um sistema de evacuação capaz de tirar até 966 passageiros do avião em menos de 90 segundos, sendo que esse número de 966, aliás, é a capacidade do avião caso ele seja configurado apenas com assentos no estilo econômico. O avião recebeu aviônicos avançados e a Airbus testou uma versão com canards frontais, depois descartada. Apesar dos avanços, o programa A3XX enfrentou outro obstáculo. As companhias aéreas queriam um contrato e avaliavam se esperavam o novo modelo da Airbus ou compravam os Boeing 747 para atender à demanda de voos longos. A Airbus estava hesitante em adiantar seu cronograma de produção, tanto pelo desejo de garantir que poderiam fabricar um bom número de aviões a cada ano, quanto para evitar possíveis constrangimentos de lançar uma primeira edição mal desenvolvida da aeronave. A empresa acelerou o design e aproveitou o anúncio para oferecer preço menor que o da Boeing na nova geração dos 747. Esse grande desafio à Boeing valeu muito a pena. Em janeiro de 1997, a Boeing anunciou que não expandiria o 747, permitindo que o A3XX dominasse o mercado de superjumbos. Infelizmente para a Airbus, as boas notícias não duraram. A queda da bolsa de valores na Ásia causou uma recessão temporária e dúvidas internas sobre a capacidade da Airbus de cumprir as promessas de economia frente aos modelos 747. Os planos originais de acelerar o desenvolvimento foram revertidos e a Airbus fez o possível para explicar ao público que aguardava que era importante não apressar o projeto final. Apesar da frustração do setor aéreo, a Airbus prosseguiu e, em dezembro de 2000, o avião ficou pronto para avançar. Com 50 encomendas já garantidas, o A3XX foi batizado de A380, com o número 8 escolhido em parte para representar a seção transversal de 2 andares, e em parte como símbolo de boa sorte nos países asiáticos, onde a Airbus esperava encontrar compradores para a aeronave. A aeronave foi produzida em toda a Europa Ocidental, com peças transportadas por barcaças, caminhões grandes e pelo avião Beluga da Airbus. Apesar de serem fabricados em diferentes locais, os aviões eram montados em Toulouse, França, onde foram apresentados em 2005. Após testes promissores, o A380 fez seu primeiro voo com passageiros em 4 de setembro de 2006 e, ao pousar em segurança, estava quase pronto para operar. Mas essa versão dos acontecimentos omite um pouco os muitos atrasos que a Airbus enfrentou na produção. Cada aeronave exigia cerca de 530 km de fiação. Como a Airbus fazia o interior sob medida para cada companhia aérea, a montagem era muito detalhada e demorada.
O avião teve problemas de software e era difícil de configurar. E, de acordo com muitos funcionários da Airbus, a cultura da empresa frequentemente reagia de forma exagerada a más notícias, o que fazia com que os trabalhadores muitas vezes evitassem ou atrasassem dar más notícias até que fosse tarde demais para lidar com elas de forma proativa. As companhias aéreas enfrentaram atrasos significativos, prejudicando a Airbus, causando má publicidade e alimentando uma controvérsia que persiste até hoje. E, além disso, o avião era caro. No total, a aeronave custou algo entre 11 e 14 bilhões de euros até a conclusão do primeiro avião, e analistas externos estimaram que todo o custo de desenvolvimento do programa poderia ter chegado a 20 ou até 25 bilhões. Apesar do custo, em 2007 o avião ficou pronto para voar em tempo integral. E que avião era esse? O Airbus A380 é o maior avião de passageiros, com 73 metros de comprimento e 80 metros de envergadura. O avião pode transportar 575 passageiros em sua configuração básica e tem capacidade para 853 pessoas, quando equipado totalmente na classe econômica. Tecnicamente falando, ele pode transportar ainda mais pessoas do que isso, mas é limitado pelas classificações de segurança. O avião tem 7 metros de largura, com um deck inferior para 10 fileiras de assentos na econômica e 2 a 4 na primeira classe. O deck superior tem 6 fileiras na executiva e 8 na econômica. O avião suporta até 84 toneladas de carga, pesa 285 mil quilos vazio e tem peso máximo de decolagem quase o dobro. O A380 alcança 903 km por hora, 561 milhas por hora, ou 0,85 vezes a velocidade do som. Ele voa a até 43 mil pés e percorre até 14.800 km, mais de um terço da circunferência da Terra. O A380 impressiona ainda mais ao analisarmos seu interior, além das especificações básicas. Com motores avançados, o avião gera metade do ruído de um antigo 747 e, usando reversão de empuxo em apenas 2 motores, levanta menos detritos ao pousar. O design das asas do avião reduz a turbulência que ele deixa imediatamente atrás de si, o que, se não fosse controlado, poderia representar um perigo para outras aeronaves. O design também proporciona uma velocidade de pouso baixa, cerca de 130 nós, permitindo que ele desacelere no solo de uma forma muito menos brusca do que se esperaria de uma aeronave desse tamanho. Os reforços da fuselagem são feitos principalmente de estrutura de alumínio, com uma variedade de compósitos, desde plásticos de fibra de carbono até fibras de quartzo. E as asas são usinadas de forma que criam um contorno suave por toda a sua extensão, reduzindo o arrasto. A aeronave dispensa máquinas especiais para compósitos e, nos modelos mais novos, a estrutura é soldada em vez de rebitada, deixando a fuselagem mais leve e resistente. O pacote de aviônicos traz módulos de computação em tempo real, usados primeiro em caças, e sua cabine é bem mais enxuta que a dos concorrentes, apesar de não ser totalmente desobstruída. O avião utiliza controles fly-by-wire e possui tecnologia suficiente para tornar seu cockpit totalmente sem papel, com todos os dados necessários facilmente acessados por meio de uma interface de teclado. Assim como o A380 foi feito para ser amigável ao piloto, também é ao passageiro, ou pelo menos tão amigável quanto aviões de longa distância podem ser. O interior foi projetado para ser silencioso, mais pressurizado, com mais espaço acima das poltronas, menos ruído, janelas maiores e mais espaço para a cabeça que o 747. Os assentos são mais largos que em outras aeronaves, até na econômica, e é fácil circular na cabine. Infelizmente, as promessas iniciais da Airbus de incluir coisas como bares, salões de beleza e restaurantes em seus aviões foram, de certa forma, previsivelmente, esquecidas para maximizar o espaço para passageiros, mas, bem, o mundo provavelmente já esperava por isso. Em alguns A380 de companhias como Emirates e Etihad Airways, há cabines premium, suítes de primeira classe fechadas com cama e até chuveiros. Outras oferecem lounges com bar, exposições de arte ou suítes estilo apartamento para os super ricos que não voam em jatos particulares. O avião começou a operar pela Singapore Airlines e, em 2 meses, já recebia ampla recomendação positiva da imprensa. Segundo o Chief Executive Officer da companhia aérea, o A380 consumia 20% menos combustível que o 747, e outras empresas aprovaram sua economia e confiabilidade técnica. Após entrar em serviço, o A380 mostrou que podia voar com combustível sintético e teve resistência, peso máximo e alcance melhorados. No geral, o A380 costuma agradar passageiros e pilotos, seja em comparação com outras opções de voos longos ou por proporcionar uma experiência razoável no céu.
Mas o A380 também foi assolado por problemas, especialmente em seus primeiros anos. Em 2012, rachaduras foram descobertas nas conexões das asas de um A380 depois que um de seus motores se desintegrou. Essa foi a primeira crise do A380, cerca de 4 anos e meio após entrar em serviço, exigindo inspeção de todas as aeronaves em operação e levando a Airbus a pagar mais de 130 milhões de dólares em manutenção. Em 2014, a Airbus teve que consertar as portas do A380 devido à tendência problemática de vazarem ar para fora do avião, o que tirou mais 100 milhões de euros da conta bancária da Airbus. No geral, o A380 conseguiu ostentar um dos históricos mais impecáveis de qualquer aeronave. Entre 2007 e 2021, ele transportou mais de 300 milhões de passageiros em 800 mil voos, sem nenhum acidente com perda total, nenhuma fatalidade a bordo e com 99% de confiabilidade geral. A falha no motor citada antes foi um dos 2 únicos incidentes notáveis que o A380 enfrentou. O outro, em setembro de 2017, também foi um incidente de falha não contida do motor a bordo de um voo da Air France, mas assim como o avião anterior, conseguiu pousar em segurança com apenas um dos seus 4 motores comprometido. Hoje, 254 Airbus 254 operam em várias companhias aéreas, como British Airways, Emirates, Qantas e Korean Air. Apesar do sucesso do A380, ele foi prejudicado pela demanda de mercado menor do que o esperado. A demanda global por aeronaves muito grandes como o A380 foi bem menor do que a Airbus previa. Apesar dos custos operacionais menores que os 747 companhias aéreas conseguem o mesmo com aviões mais modernos, menores e baratos. As companhias aéreas têm tendido a oferecer cada vez menos voos de longa distância, preferindo, em vez disso, oferecer voos de alta frequência e de curta distância que podem facilmente transportar passageiros entre vários aeroportos sem muita perda de tempo. O A380 não compete com o Boeing 777 em voos transatlânticos, nem com o 777 em transpacíficos. O avião também carece de outras variantes. Uma versão de carga foi descartada em 2013, embora tivesse a maior capacidade de carga do mundo, exceto o AN-225 iria destruído totalmente. Versões ampliadas foram propostas e descartadas, mesmo podendo aumentar alcance ou capacidade de carga, pois essas características não têm demanda no mercado atual. Como resultado, a Airbus não conseguiu atingir o ponto de equilíbrio em seu programa A380 e admite que nunca vai recuperar os 25 bilhões de euros que investiu no avião. Várias grandes companhias aéreas já aposentaram o A380. A Air France e a Hi-Fly Malta se desfizeram dele durante a pandemia de Covid, e a Malaysia Airlines aposentou o último A380 em outubro de 2022. Emirates, Korean Air, Thai Airways, Asiana Airlines e Qatar estão retirando esses aviões de operação. Lufthansa e Etihad Airways só recentemente retomaram voos com alguns A380 após longos períodos com a frota parada. O A380 nunca foi comprado por companhias aéreas dos Estados Unidos, pois precisaria de grandes adaptações nos aeroportos para embarque e desembarque. Com poucas companhias aéreas precisando de apenas algumas dessas aeronaves e sem um mercado grande, não há razão para produzir mais A380, enquanto os motivos para aposentá-los só crescem. Então esse é o A380. Seu design impressionante, seus feitos no ar, mas também os muitos desafios que, no final das contas, o forçaram a voltar para a Terra. O A380 ainda voa hoje em algumas poucas companhias aéreas e eles estão entre as opções de viagem aérea mais únicas e, muitas vezes, mais opulentas que um viajante pode encontrar. Mas se você espera ter a chance de voar em um, bem, agora é a hora. Em 5, 10 ou 15 anos, é provável que o A380 pare de voar, derrubado por uma indústria que respeitava suas capacidades, mas não precisava delas. Sem demanda de mercado por um avião como ele, é bem provável que o status do A380 como o maior avião de passageiros do mundo continue vivo. Mas ele precisará sobreviver após a saída completa do A380 dos céus.